Oi, eu sou a Kessely, da Direção, e eu vim aqui hoje falar sobre a síndrome da impostora ou a síndrome do impostor, que é um mal aí da ansiedade que afeta muita gente, me afeta também. Hoje eu resolvi fazer esse vídeo para aproveitar que meu cabelo tá bonito. Eu quero trazer um pouco da minha percepção sobre o assunto e algumas dicas de como a gente lidar com isso de forma mais saudável na internet. Bom, o que é a síndrome da impostora, para começar? A síndrome da impostora, ela é uma sensação que é aquela sensação de que tu não tá preparado o suficiente, de que tu não é capaz o suficiente, que tu precisa de mais uma especialização, mais uma melhoria aqui, que teu produto não é tão bom, teu serviço não é tão bom, tu acha que o preço que tu tá colocando é muito caro. Enfim, é um medo, na verdade, uma insegurança assim, que a gente tem de nos colocar para fora, de expor o que a gente tem de bom. Todos esses bloqueios que nos paralisam e às vezes são medos muito fortes que nos paralisam e nos impedem de dar o primeiro passo, ou 10º passo, ou enfim, e aí por aí vai. Então, posicionamento digital, por exemplo, tem muita gente que eu sei, tá? Eu sei que pode ser o seu caso também, que fica adiando e pensando, eu não tô preparado o suficiente, eu não tenho conteúdo preparado o suficiente, eu preciso estudar mais, eu preciso me empoderar mais, eu ainda não tá no caminho. A síndrome da impostora, ela tá muito relacionada com a comparação que a gente faz com outras pessoas que estão em outro momento da jornada diferente do nosso. Então a gente precisa entender que cada pessoa é uma pessoa única, com um caminho único, uma história de vida única. Então não vai ter como a gente se comparar de forma a gente esperar que a gente esteja no mesmo lugar de uma outra pessoa, né? Tem lugar para todo mundo, isso é uma mentalidade de abundância que a gente precisa cultivar aqui dentro para entender que também tem lugar pra gente. Se tem lugar para todo mundo, também tem lugar para ti, tem lugar para mim, tem lugar para todo mundo, mesmo que a gente esteja falando sobre assuntos semelhantes. Para pensar nessa questão da comparação, a primeira coisa eu acho que a gente entender que a gente é uma pessoa única e que a outra pessoa é única também. E como que a gente faz isso na prática, né? A gente olhar para a nossa história, para tudo que a gente já caminhou até aqui, para todas as barreiras que a gente superou, todos os desafios que a gente enfrentou, todo o conhecimento que a gente acumulou nessa bagagem, né, intelectual, toda a nossa jornada de experiências, tudo que tu já fez. Pensa assim, ó, cara, tudo que eu já fiz, todos os cursos, todos os livros que eu li, todos os textos que eu escrevi ou todos os pensamentos que eu elaborei na minha cabeça, todos os projetos que eu já participei, todas as relações de parceria que eu estabeleci, toda a minha rede de contatos, como que ela se criou, o que eu fiz para que isso acontecesse. Então, é um acervo aí de um monte de experiências que tem muito valor. E ela tem valor por si só que às vezes a gente não percebe. A gente fica olhando só para o que a gente ainda não tem e não olha para o que a gente já tem, o que a gente já construiu, que tem muito a nos agregar no momento atual, né? No momento do agora. Então, o nosso passado ele tem muito para agregar no nosso posicionamento de hoje. Porque quando a gente assume esse passado, seja ele qual for, né, tudo como a forma como tu construiu a tua jornada, independente de como seja isso, se é por meios convencionais ou não é por meios convencionais, o quanto isso te engrandeceu enquanto pessoa, o quanto isso te agregou valor, na tua capacidade de pensar em soluções para problemas, na tua capacidade de se relacionar com pessoas, enfim, todas as coisas que te formam uma pessoa única, é você olhar para isso com carinho, realmente honrando a sua trajetória, sabe? Então eu acho que pra mim a síndrome da impostora ou do impostor, ela simplesmente cai por terra quando a gente honra os passos que a gente deu, mesmo que eles não sejam o idealizado, né? Porque são passos e eles têm esse valor próprio. É importante entender que a síndrome da impostora, ela acomete muitas pessoas que sabem sobre algum assunto, mas sentem que não sabem. Então, será que eu sei mesmo? Eu sinto muito isso, gente. É uma coisa muito doida. Tipo, eu sento aqui e falo, né, no vídeo. E aí, quando termino o vídeo, eu fico pensando, cara, eu devo ter enrolado horrores. Eu devo ter falado nada com nada. E depois, quando eu vou assistir o vídeo, eu vejo que não, eu falei mesmo. Coisas que podem realmente ajudar outra pessoa. Então, tá bom, aceito.
Bom, e outra coisa sobre as coisas óbvias. Então, como que a gente lida com as coisas óbvias? Às vezes a gente acha que o nosso conhecimento é óbvio demais. Mas isso é óbvio demais, quem é que vai se interessar por isso, né? Sei lá. Mas assim, o que você tem... Aí tem uma frase que a Leila Sá, ela falou uma vez, isso ficou marcado em mim. O que você tem já é suficiente para alguém. E eu fiquei pensando, nossa, o conhecimento que eu tenho é tão óbvio dentro da minha bolha. Ele é tão óbvio para mim, que estou aqui imersa, vivendo, estudando e praticando isso todos os dias. Talvez para alguém do lado de fora da minha bolha, que não teve acesso a esse conhecimento, que não tem o mesmo repertório de vida que eu, talvez para essa pessoa isso seja uma grande novidade, que vai mudar totalmente a situação dela. Então, talvez seja uma responsabilidade da minha parte compartilhar isso, de uma forma que ela possa entender, ou seja, me posicionar e falar sobre isso. Quando eu comecei a assumir essa postura com o trabalho, quando eu comecei a entender o meu papel na sociedade, de compartilhar o que eu estava acumulando aqui dentro de mim, até como uma forma de eu esvaziar um pouco aqui dentro para poder me preencher de coisas novas, isso mudou muito tudo pra mim, sabe? Mudou muito mesmo. E eu comecei a acreditar mais em mim. E aí tem a questão de quando a gente tá começando, né? Muito mais difícil quando a gente tá começando. Depois na jornada, tu meio que se acostuma a se superar nesse sentido. Mas no início eu me lembro assim, ó, quando eu comecei a fazer meu posicionamento para falar de posicionamento digital, né? Quando eu comecei a me posicionar para falar de marketing, para falar de comunicação. Cara, era muito difícil. Era muito difícil mesmo. Eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre marca pessoal logo mais para falar sobre isso. Mas eu comecei na minha marca pessoal, então eu comecei com o meu nome, que é Silitansky, e foi muito difícil para mim dar os primeiros passos, porque eu estava estudando, eu ainda estou estudando, estou sempre estudando e me melhorando, mas eu estava começando a trabalhar com isso, então eu queria ajudar mais pessoas para além daquelas que eu conseguiria trabalhar diretamente. Então eu não ia conseguir pegar clientes suficiente perto da mudança que eu queria gerar. Então eu comecei a me posicionar na internet em relação a isso. Eu comecei a falar as coisas que eu pensava e o que eu sabia sobre posicionamento digital. Só que no primeiro momento, gente, no primeiro momento a perna fica bamba, tá? A perna fica bamba, dá suor frio, é tipo, tu tá enfrentando o desconhecido, né? Tu tá se colocando pra fora. E eu acho que aí, olhando de forma mais profunda, a gente chega naquela sensação, assim, de que a gente... Ai, mordi minha língua. Tá. A gente chega naquela sensação de que a gente tem medo, não é do fracasso. A gente tem medo do sucesso.